Boa noite, galera! Bem-vindos a mais uma live Aprendendo com os Embaixadores do grande mestre Tio Uli, que hoje está aqui presente. Esse é o 10º episódio, um episódio comemorativo, tá? Passamos aí pela resiliência de toda terça-feira, às 8 horas da noite, convidar a todos para chegar aqui e trocarmos essa ideia, né? Esse bate-papo sobre investimentos, já falamos de economia, inclusive algumas áreas da vida até já rolaram aqui. Então, é um prazer fantástico estar aqui. Eu agradeço demais essa equipe que o Tio Uli apresentou. Então, fico muito feliz. Hoje aqui, representando os embaixadores, né? Eu tenho o Lisandro, Felipão, Artuzinho, Ivan e Osmarzinho, que chegou agora também. Tamo junto. E com muito prazer, eu queria pedir para o nosso convidado, não digo nem se apresentar, mas vale a pena escutar ele aqui, porque a causa, né, desse movimento de, inclusive, tirar, né, as pessoas da inércia de vir aqui, de falar o que sabe, ou seja, de pegar a sua obesidade mental e transbordar na vida das pessoas, o que tem feito muito bem. Eu acredito que eu falo por todos nessa live. Então, boa noite e muito bem-vindo, Tio Uli. Fala, galera, tudo bom? Bem-vindos aí. Olha só, vou começar a fazer um story aqui também. Galera, estamos aqui ao vivo com os embaixadores do YouTube. Esse movimento aí lindo para as pessoas transbordarem na vida dos outros o conhecimento e fazer conexões lindas que nem essa aqui que a gente tem. E é só o começo, galera. Cai para dentro lá que a gente está aqui transbordando sobre opções a partir de agora. Tamo junto. E aí, irmão? Pô, feliz demais aqui estar com vocês. Ver que o movimento, ele tracionou, e a gente vai começar agora, na próxima semana, mais uma rodada para a gente aumentar o número de embaixadas aí. O Pablito acabou de falar que, Lisandro, já está liberado em São Paulo para 600 pessoas para fazer evento presencial. Então vamos se amontoar lá, tá? Vamos se amontoar lá o quanto antes. Vem para cá aí com vocês, pô. É isso aí. Pedir para os embaixadores aí também darem uma palavrinha, darem uma boa noite para a gente começar sobre o nosso tema. Depois, né, vamos tentar falar um pouco de opções, mostrar aí tanto para quem não tem a mínima noção, quanto também para quem tem alguma noção, como esse mercado de opções, né, que é do ramo dos derivativos, pode nos ajudar a nos proteger, a atacar, ou seja, a colaborar com a nossa carteira. Fala, galera, boa noite. Então, mais uma terça-feira aí, colaborando, passando um pouquinho do que a gente aprende com o Tio Uli e com todas as estratégias que a gente usa aí na Bolsa de Investimentos, né? E é a primeira rodada aí para de apresentação, depois entramos nos temas aí. Eu tenho uma história bem legal que aconteceu hoje, aí no final da live eu vou contar para vocês aí. Fala aí, meu time, beleza? Pô, satisfação enorme estar aqui. Toda terça eu tô aqui e hoje não seria diferente. Aqui uma honra estar junto com o Tio Uli, né? Esse movimento que começou por causa dele e a gente está tendo esse prazer aí de ser coroado na 10ª live com a presença ilustre do cara. Então, só agradecer aí, pedir para vocês que estão comentando, mandar perguntas, que hoje a gente vai transbordar, vai ser transbordo purinho aí. Vamos que vamos. Vai lá, Arthurzinho. Pô, boa noite aí para todo mundo, cara, muito obrigado aí por, depois desses 10 episódios aí, 9 episódios, esse é o 10º agora, vocês estarem aí, né, tem o pessoal que tá sempre aí, fica aí até o final, a gente martelando ali sobre investimento, 1 hora, 2 horas, cara, sensacional, e que nem o Filipão falou, já deixa o dedo no like e, cara, pega o link aí e envia em grupo de WhatsApp e mandem suas perguntas aí, que essa live aí vai ser transbordo sobre um tema que muita gente tem dúvida. Fala, galera, boa noite, eu sou o Ivan e, eu só tenho a agradecer aqui, se não fosse pela internet, somado ao Tio Uli, eu não conheceria nenhum de vocês, então, esse network aqui é brabo demais e tá trazendo uma felicidade aqui pessoal até, mas também tá ajudando a agregar aí para muito mais gente, a gente fazer essa integração consegue ajudar muito mais pessoas, então, vamos embora aí. Já aperta o like e é isso. Boa noite, família. Boa noite a todos. Valtinho, Tio Uli, Lisandro, Felipe, Arthurzinho, Ivan. E realmente é uma alegria muito grande poder participar desse momento. Eu fico indignado de que a gente fazia parte de um grupo no WhatsApp, eu, Valtinho, Felipe, e a gente sequer trocava mensagens. E hoje nós estamos aqui fazendo a 10ª live. Eu participei, acho que de
pouco mais da metade das lives, e fico muito feliz com isso, porque isso aqui é transbordo. O conhecimento que nós recebemos do tio Uli, a gente tem passado aqui para o pessoal, e trocando ideias e aprendendo um com o outro, sempre tem um debate, a gente tem opiniões diferentes, ninguém aqui, porque somos alunos do tio Uli, tem a mesma opinião. O Lisandro sempre traz umas ideias diferentes da nossa, e a gente troca ideia, e o respeito sempre existiu e sempre vai existir, e agradeço muito por poder fazer parte desse time. Queria agradecer aí a galera que está chegando, sempre aqueles rostos aí conhecidos e também pessoas novas também no pedaço. Fico muito feliz, meu amigão aí, Tiagão, tá aí, sempre presente. O João Sanches também, Vaguinho, sempre junto. Frank, que é daqui de Imperatriz, aí, que também foi, eu acho que até por ele que começou a discussão da gente trazer um pouco sobre opções, né? Para a live de hoje. Muito feliz, galera, colocando o like aí, o Denner também, o pessoal que já mandou aí nos seus grupos de WhatsApp, avisando o seu Instagram. Então, assim, tá só começando, tá? Literalmente, é só o começo. Esse movimento veio para ficar e cada vez mais eu fico feliz de não só perceber a nossa carteira de investimentos evoluindo, como em si, cada um aqui presente, seja você aí que está aí na audiência, mas sempre a galera costuma aqui trocar uma ideia, colaborar, ou então até nós, embaixadores aqui presentes. Então, a gente tem uma responsabilidade, mas ela é dividida e nós estamos dividindo para, assim, multiplicar. Então, a gente só está ganhando aqui nesse movimento, tá? Então, vocês podem começar mandando aí algumas perguntas, tá? Então, vamos acho que começar pelo começo. Eu passo a palavra aí, Uli, e todo mundo também vai trocando uma ideia. Mas, assim, primeiro, né, o que seria esse mercado de opções, né, que está inserido dentro de um mercado de derivativos, ou seja, para a galera já pegar o esquema, deriva de algo. Então, a opções, ela não existe do nada, ela deriva de alguma coisa. Normalmente é o ativo objeto, né? Hoje a gente tem até a opção derivando até de ETF, né? Que a gente tem a opção do BOVA11, por exemplo, na Bolsa. Temos as opções características aí, que são sempre as mais líquidas, com Petro, Vale, né? Que derivam de uma ativação. Então, para começar aí essa noite maravilhosa, abençoada, passar a bola aí. Então, galera, para quem não sabe aí, não conhece muito os fundamentos, as opções, elas são ativos que, como ali o Walter falou, derivam de outros ativos, e você pode usar isso para tanto alavancar o teu patrimônio, você pode usar isso para proteger o teu patrimônio, e você também pode usar para rentabilizar a tua carteira. Quando eu falo de alavancar o patrimônio, é você usar, junto com o trend following, as opções. O Ivanzinho aí, que é o cara que, de todos os meus alunos, o que mais pegou o conceito, na minha percepção, posso estar até errado, tá? Desenvolveu bastante o negócio. Ele já viu que existe uma... Olha aí o doutor Mateuzinho, tamo junto, irmão. Então, o Ivan, ele viu que o negócio é muito rentável, só que existe, sim, uma resiliência mental que você tem que ter para aguentar o dia a dia das operações. Quando eu falo de proteger a carteira, eu estou falando ou de você zerar o delta da tua posição, ou zerar ali em termos de nominais com strike a tua exposição ao mercado. Eu acredito que essa história de seguro de carteira é uma grande furada, tá? Depois eu posso até me alongar nesse assunto. E quando a gente fala de remunerar a carteira, eu estou falando da gente lançar calls em cima de uma posição de ações que a gente quer ter para o longo prazo. Eu também não gosto muito dessa ideia. O que eu mais gosto é a história de você alavancar a tua carteira através das opções. E aí você tem que ter controle técnico para entender o tamanho da posição que você pode alavancar isso de maneira sustentável, de maneira segura. E você tem que ir a favor da tendência, né? O essencial, acho que é isso. Quando eu falo que seguro de carteira é furada, não, eu vou deixar isso aí para o final. Já abri aqui um looping aqui, vamos deixar todo mundo falar. Vai, Elisandro. Pô, que honra, falar de opções com o tio Uli junto vai ser brabo. Então eu vou partir aqui, como tem muita gente para falar, só trazendo aqui para a galera que está começando aí, que nem eu, não vai fazer nem um mês que eu comecei a operar algumas opções, depois de ter assistido umas 3 vezes o curso do tio Uli, tá? Porque não é fácil, não é simples, a gente tem ali as gregas,
Então, para te fazer estrutura de opções, algumas coisas mais complexas, é complexo. Então, eu comecei operando a seco, call e put. Então, para resumir, a call é o que te dá direito de comprar um ativo e a put é o que te dá direito de vender um ativo por um determinado preço numa determinada data futura. Ou seja, vamos pegar um exemplo. Hoje, CSN fechou a R$ 20,80. Se eu comprar uma call para vencimento dia 19 de novembro, no valor de R$ 20,80, quer dizer que, se lá no dia 19 a ação estiver acima de R$ 20,80, a pessoa que lançou essa call, ela é obrigada a me vender por R$ 20,80. Mas eu não sou obrigado a comprar a ação. Eu posso me desfazer dela antes do prazo do vencimento, tá? E a put é o contrário, ou seja, se eu comprar uma put de CSN a 20,80 e chegar na data e ela estiver abaixo desse valor, a pessoa é obrigada a me vender por R$ 20,80, mas eu não sou obrigado a comprar dela, tá? Então, isso que se torna a alavancagem, porque se eu tiver que comprar 100 papéis de CSN, por exemplo, eu vou ter que investir R$ 2.000 para simplificar o valor. Agora, a opção dela, às vezes é 20 centavos, 40 centavos daquele mesmo strike. Então, teoricamente, eu posso comprar um volume maior com um valor menor. Lembrando dos riscos que isso impõe, né? No final da live vai ter uma história legal que aconteceu hoje com um rapaz lá da minha embaixada, ele tá na live aqui, e aí vocês vão entender um pouquinho disso. Ele deu muita sorte, tá? Mas podia ter sido muito pior no dia do casamento dele. Então espera até o final para ouvir essa história. Vai lá, Filipão. Não, boa, boa. É igual o Lisandro falou, né? Eu fico até um pouco intimidado porque eu sou neném nesse assunto, né? Eu, particularmente, eu nunca operei opções, já estudei, igual o Lisandro, fazendo aí umas 3 idas e vindas aí do curso do Tio Uli. Eu já, até esse final de semana, eu peguei um reforço aí, vi os conteúdos do Tio Uli, dei uma olhada nos vídeos do Roxo, e aí eu fui aprofundando melhor. E aí uma coisa que eu queria trazer para a galera aqui, já que eu vou me colocar nessa posição aqui de peixinho mesmo sobre esse assunto, é esclarecer aí para todo mundo, simplificar no que se trata as opções. Igual o Lisandro falou, opção nada mais é do que um contrato de direitos e obrigações, onde muitas vezes você tem o direito, mas você não tem a obrigação de exercer aquele contrato, né? E dando exemplos aí, coisas do dia a dia, coisas corriqueiras, para simplificar mesmo, ilustrar na cabeça das pessoas, a gente tem basicamente uma call na nossa vida, no nosso dia a dia, como se fosse, por exemplo, aquele ingresso do cinema, uma passagem aérea que você compra, mas você tem um direito de entrar naquele voo num determinado dia, um determinado horário, mas você não tem a obrigação, você vai se você quiser, mas aquilo ali é seu direito porque você adquiriu a um preço X, previamente determinado. E no lado da put, que o Lisandro deu uma ilustração aí, eu queria falar para a galera, assim, que basicamente vocês vão entender, quem não tem muita familiaridade com o assunto, é como se fosse o seguro do seu carro, que você compra esse seguro esperando que se algo acontecer, se aquele seu bem depreciar, você der uma porrada lá, der perda total no seu carro, você tem um acordo com a seguradora que ela vai recomprar aquele seu veículo pelo preço cheio, que você acordou também previamente. Então, assim, ilustrando aí, tem coisas no nosso dia a dia que as opções, elas ficam claras. É que muito financeiro, às vezes, complica, né? Esse é um dos problemas, e é esse movimento, até por isso que esse movimento aqui está sendo transformador. A gente quer simplificar o assunto, então vamos levar mais ou menos para esse lado aí. Opção nem é uma coisa tão só do mercado financeiro, até o Tio Uli mesmo explicou, é uma coisa que remonta aos tempos bíblicos, né? Então, assim, tem até histórias bíblicas aí de opções, que é isso, nada mais é do que direitos e obrigações. Então, só para dar esse panorama aí, mas passar a bola para o Arthurzinho, que a gente tem muito assunto para falar ainda. Só pedir para todo mundo que está online aí, galera, já se inscreve no canal já, porque eu estou vendo que o canal ali, ele tá com 79 pessoas, dá para chegar em 100 hoje, né, Valtinho? Ah, dá sim aí. O João acabou de falar aí que bateu aí 50 telespectadores e tá só aumentando aí. Vamos lá, Arthurzinho.
Então, bora bater aí uns 70, 80, que dá ainda hoje, bater 100 no canal do Valtinho. E, cara, é assim como o Felipe falou aí, eu também nunca operei opção e sou muito leigo no assunto. Eu acho que, assim, você tem que ter também humildade intelectual para você chegar e reconhecer que você não sabe do assunto quando você vai fazer qualquer tipo de investimento e até especulação, tá? As pessoas até confundem os termos. É um desconhecimento tão profundo que elas nem sabem o que estão fazendo, na verdade. E, assim, principalmente você ter ali a resiliência mental para você aprender aquilo ali, e você vai perder dinheiro. O Lisandro tá todo dia lá no grupo do Trend Following falando lá das experiências dele com opção, tá? A galera lá falando das perdas, dos acertos, e, cara, você vai perder dinheiro inicialmente se você entrar com excesso de confiança. Matheus pode falar até mais melhor disso, né, do que eu. Com os vieses psicológicos atrapalhando na sua tomada de decisão, você vai acabar saindo perdendo e vai realmente ver que opção é cemitério de malandro. Mas se você entrar de uma maneira lá correta, buscando se proteger, provavelmente você não vai sofrer tanto quanto as pessoas aí, um caso mais recente, como opções de Cogna. Então eu vou passar até a bola para o Ivan. Pô, o Arthurzinho tem 15 anos mesmo? Você é louco. Às vezes eu fico desacreditado. Eu acho que ele engana, pô. Ele tá enganando. Isso. Ele deu umas aulas sobre inflação melhor que muito economista por aí. Mano, e tal. eu tenho Então, certeza que ele abandonou a escola, velho. Tenho certeza. Não tá estudando mais. Só financeiro. O professor de matemática não tava aguentando ele dar aula por aí. E Arthur, você já acostumou que você vai sofrer bullying toda live que você entrar, né, cara? Pô, cara, complicado isso aí. Não, mas vamos lá. Acho que o pessoal aí deu uma boa introduzida no que são as opções. O que eu acho bonito das opções é justamente a palavra opção, que você não tem obrigação. Então, quando você tem uma opção nas suas mãos, você tem uma opcionalidade, que a gente fala, né? Até vou contar a história aqui famosa do Tales de Mileto, aí, que vocês devem conhecer, mas para a galera ficar sabendo, pelo menos muita gente fala que uma dos primeiros usos aí das opções é a história do Tales de Mileto, que ele sempre foi muito estudioso, né? Sabia muito ali de astronomia, por exemplo, e a galera na cidade lá dele zoava, falava, você tem tanto conhecimento, por que você não usa isso para ganhar dinheiro, não sei o quê, como é que você vive aí todo mendigando? E aí, um belo dia, ele decidiu, então, que ele ia usar a sabedoria dele, ele analisou ali as estrelas, os astros, enfim, e viu que a colheita de azeitonas naquele período ia dar uma safra muito grande, então ia ter uma necessidade muito grande do pessoal usar as prensas para fazer azeite. E aí ele comprou opções de usar a prensa. Então ele tinha ali o direito do uso das prensas, de todas as prensas da cidade, e aí quando teve a colheita, realmente foi muito grande, o pessoal teve a necessidade de usar aquelas prensas, só que todo o direito de uso estava na mão do Tales de Mileto. E aí, o que ele conseguiu fazer com isso? Ele vendeu, ele comprou isso bem antecipado, ele já tinha antecipado que isso ia acontecer, comprou por um preço baixo. Quando chegou a hora lá que o pessoal precisava, o direito de usar estava valendo muito mais. E aí ele ganhou muito aí nessa jogada. Vou passar a bola aí para o Osmarzinho. Pessoal, eu tô com dó do Mateuzinho, que vai ficar pro final, que o pessoal vai destruir no assunto. Na hora que chega a vez dele falar, já tá esgotado, mas tem muito pra gente falar. Uma das coisas que eu aprendi com o Tio é falar aqui sobre os livros. Então, uma das melhores formas da gente, que eu vi, uma explicação sobre as opções, está aqui no Homem para Qualquer Mercado. O Edward Top explica lá que tinha um motorista viajando pela rodovia, e esse motorista era o tomador das opções, e aí cruza uma caminhonete na frente dele. E esse cara que cruzou foi o lançador, é o cara que estava vendido. E aí, naquele momento, ele tinha aquela opção. Falou assim, aí eu vou enfiar no meio da caminhonete, vou destruir o carro daquele cara, ou eu vou segurar essa posição e vou deixar ele seguir em frente. E é isso que a gente tem nas opções. Você pode abrir mão, quando você está na opção de direita ali, você quer exercer aquilo ali ou não. Às vezes pode causar um estrago naquela outra pessoa que assumiu uma posição vendida, mas se você segurar a sua posição, você passar aquilo ali o direito para outro, você contorna aquele carro e segue a sua vida
sem causar estrago para ninguém. Eu adoro o exemplo que ele dá, porque deixa muito claro isso aí. Vai lá, Mateuzinho. Eu acho que o Osmar resumiu bem a minha dor aí, porque geralmente já é difícil, né? Falar depois desses caras. Ainda tem o Tiuli ali que aí inflaciona ainda mais, é meio sacanagem. Podia deixar do Tiuli para falar por último, pelo menos, e agregar. Mas, cara, eu acho que eu sempre puxo um pouco para minha área, né? Então, eu acho que a visão que eu trago de opções é um pouco sobre mentalidade de investidor, de controle emocional. Hoje eu até estava repostando uma coisa aí do pessoal falando sobre controle emocional do CMV, lá do Célio aqui de Goiânia. Estava falando sobre isso, sobre controle emocional na hora de investimento, né? E eu acho que opções é onde separa-se os homens dos meninos, porque é onde o controle emocional é praticamente tudo. Porque as estatísticas aí, mais de 90% das opções não são exercidas, né? Então, na verdade, todo o mercado de opções, tudo ganhos e perdas, são como se fosse um jogo de pôquer. É alguém exercendo uma pressão ali e o outro cedendo ou não a essa pressão no bluff. O cara tá te chamando com o que tem nas cartas naquele momento, o que tem na mesa naquele momento, que é o deck, que no caso é um gráfico, é a demonstrativo do mercado. Então, o jogo de opções se dá dentro do emocional, do mental das pessoas, né? Tem um monte de gente que tem uma grande expectativa e tem um grande gente que tem outra expectativa. E é essa confluência de expectativas versus o que tem na mesa que gera o valor ou o desvalor de uma opção. Então, acho que assim, o grande problema das opções, na verdade, é isso. As pessoas não têm controle emocional suficiente para durar. Eu percebi isso comigo mesmo quando eu comecei, que, assim, é onde você vê a volatilidade, né? Porque tendo uma ação, você vê volatilidade, mas ela é um pouco menos agressiva com você. Então, assim, você vê ali no mês a ação ali valoriza, sei lá, 10%, se for muito, você já fica feliz, desvaloriza ali 5%. Então, assim, é uma volatilidade, mas é uma volatilidade que não assusta tanto. Agora, quando você pega uma opção e ela valoriza 100%, 200%, ou ela cai 50%, 80%, aí a volatilidade te pega. E isso é, assim, alguma coisa que muda em termos de uma semana, às vezes. Então, assim, além de você vivenciar a volatilidade em toda a sua força ali do mercado, você ainda está exposto a um tempo menor. Então, você tem menos tempo para se acostumar. E eu até falei sobre isso na live que a gente fez com o Felipe, sobre questão de tempo, né, do sistema rápido versus sistema devagar. O Osmarzinho falando aí sobre rápido e devagar, e o Tiuli com certeza vai falar desse livro, porque é um dos livros que ele fala que é um dos melhores livros sobre investimento, que é justamente que quando você tem que tomar decisões rápidas, você está mais exposto a viés, mais exposto a tomar decisão precipitada com pouca informação. Acho que opções, o que a gente mais tem que entender e mais ter conhecimento para poder mexer com opções é sobre o quanto você se conhece e o quanto você tem controle sobre as suas emoções. A gente vai falar mais sobre isso na live, vou deixar o pessoal falar aí, eu sou um pouco monopolizador da palavra aí. Uma coisa, galera, que eu acho que vale a pena, pelo que o Matheus falou, eu tinha já essa noção que ele ia trazer essa parte psicológica. Isso é verdade, principalmente por esse aspecto explosivo das opções. Mas uma coisa que eu até quero trazer, o porquê é legal aqui a gente estar trazendo opções, porque por mais que ela possa ser um mecanismo de destruição em massa, se bem utilizada, ela pode compor muito bem a sua carteira. Por quê? Porque por mais que tenha esse problema da volatilidade, não há a liquidação financeira diária. E aí vem um negócio para todo mundo refletir. Quando você vai para day trade, quando você vai para o mercado futuro, a liquidação é diária. Então, você precisa primeiro se perguntar se uma coisa é você vê que está caindo seu patrimônio. Mas, por exemplo, em ações e opções, enquanto não aconteceu a venda ou a rolagem, não houve ainda a movimentação financeira. Nesses outros mercados é perigoso. Por causa disso, então, com certeza você vai sofrer mais se você não está preparado. Então,
tem que se adequar ao risco. E como nós vimos aqui, tem gente com mais experiência, com menos experiência e opções. Tem gente com maior tempo para dispor ao mercado e com menor tempo para dispor ao mercado. E é uma das grandes belezas do mercado de investimentos. Ele é eclético, ele cabe para todo mundo, tá? Então, até alguns exemplos que nós usamos aqui, como do seguro de automóvel, por exemplo, né, para put, que você tem esse direito, você está comprando um seguro, ou então que se usa muito, né, principalmente o tio ele fala muito do apartamento, quando você é um titular, né, você é um comprador de uma call. Então, você é a pessoa que vai ter a decisão se vai fazer ou não o exercício da carteira. Então, o poder está com você. E aí o Vaguinho, ele mandou aqui uma pergunta interessante. E quando é o contrário? E quando, na verdade, eu vendo a opção, que no caso eu sou o lançador da opção, quais são os... Deixa eu achar aqui a pergunta dele. Aqui. Quais os riscos, então, de ser um lançador sobre opções, né? Então... quiserem começar, não sei se vocês querem fazer essa pergunta. Manda essa pro tio Uli aí, que eu sei que ele gosta. Galera, o risco de você ser um lançador de opções é você estar numa estrutura côncava, né? Vamos aqui voltar, Wagner André, quero agradecer também a tua pergunta, a tua participação, sempre com boas perguntas, que é o seguinte, o problema de você fazer o lançamento não está em fazer o lançamento, eu acredito. Está em você fazer o lançamento numa opção com um delta abaixo de 0,5, 0,4, porque você tem pouco a ganhar e tem muito a perder. Só para a gente demover esse argumento de que todo lançamento ele é ruim. E eu já falei aí para vocês de uma operação que eu faço com muita frequência. Por exemplo, vamos pegar o Bradesco aí que fechou perto de R$21 hoje. Se você lança uma put, que é uma opção que te gera a obrigação de comprar lá o Bradesco a R$30, se você tem uma alta forte do mercado, você vai ter um ganho aí de R$9, nesse exemplo teórico que eu estou fazendo. Ou seja, se o papel subir aproximadamente 40%, você consegue zerar essa put. E aí, essa é uma operação que eu acho que tem vantagem. O que eu acho que não tem vantagem é você ficar naquele joguinho de catar milho, vender a opção por 50 centavos. Aí ela pode ter um valor nominal de R$5. Ou seja, tu pode até ganhar 90% das vezes lançando opção. Igual falaram aí que 90% das opções elas não são exercidas. Mas a gente não está falando de probabilidade, a gente está falando de assimetria. E aí, quando você toma um revés desse na tua carteira, o negócio machuca sério. E aí, tem uma dinâmica do nosso cérebro que é o seguinte, o Matheus até pode explicar melhor isso. O nosso cérebro ele quer buscar prazer e evitar dor. O que gera prazer para a pessoa que não é treinada em finanças? Ter aquele teta diminuindo, ou seja, gerando um ganho para você diário, enquanto a volatilidade está ruim, mas quando a volatilidade estourar, e se ela estourar para o lado errado, você pode perder muito dinheiro. Quem é que está controlando aí o share screen, que eu vou dividir aqui a minha tela com a galera, que eu vou mostrar um exemplo. Acho que é liberado, tio. Se tu apertar, liberado. Só clicar aí o share screen que vai... Ué, aqui já está dividindo, mas... Eu acho que você tem que aprovar, Valtinho. Tem uma tela aí. Como se fosse um usuário. Boa. Tu consegue tirar essa pergunta aqui da tela, por favor, Valtinho? Então, galera, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o high-low na Via Varejo. A gente tem um grupo aí comandado pelo Ivan, e quero agradecer demais ele pelo valor que ele tem gerado para a turma da Mentoria Segredos de Família. E aí, segundo o Ivan, o modelo lá que ele desenvolveu, a melhor parametrização para o high-low para Via Varejo é de 22 períodos, né? Então, a gente está vendo aqui, galera, que nesse período que vem desde julho de 2020, a ação está lateralizando. Ou seja, em algum momento a gente vai ver uma grande tendência, porque a gente está vendo aqui que teve um erro, teve 2 erros, teve 3 erros. Se ela voltar a cair, ela vai para o 4º erro ou ela vai engatar aqui uma tendência. E essa tendência, ela atualmente está de alta.
e a gente pode usar aqui algumas ferramentas técnicas para extrapolar essa tendência que a gente está vendo aqui da Via Varejo, né? Então, Valtinho aí, que é o analista técnico do time, a gente pode fazer essa projeção de FIBO e a gente pode ver aí a Via Varejo buscar os R$31, os 37 num segundo momento e R$48 em um terceiro momento. Valeu. Então, vocês estão vendo, galera, que aqueles alvos lá que a gente escuta, VAR é 30 e tal, eles têm um conceito por trás da análise técnica e a gente poderia usar aqui duas estratégias básicas. Qual que seria a estratégia básica? Você comprar a call e esperar. Você tem que lidar com a passagem do tempo nesse momento. Você pode lançar uma opção bem dentro do dinheiro e aí você estaria exposto a essa alta também, porque esse saldo devedor que você tem nessa opção, nessa put que você está vendendo, ele vai ficar cada vez menor conforme o papel vai subindo. Ou tem aqui a famosa granada míssil, que seria você vender a put e aí você compra a call com esse próprio caixa que essa put gerou e aí é só o cenário de alta mesmo que vai te beneficiar e aí você pode ganhar uma taxa infinita fazendo isso, tá? Não é recomendação, tá, galera? Eu tô só dando um exemplo prático aqui sobre como que você pode usar essa estratégia de lançar opções para ganhar muito dinheiro. Pode ganhar pouco, pode ganhar muito, mas as possibilidades são infinitas. Mais uma vez, vocês viram aqui que a gente mexe muito com a ganância das pessoas, ainda mais quando a gente começa a desenhar essas projeções. E se você não tiver um controle de risco pesado, muito disciplinado, você pode deixar as suas calças no mercado. Falei demais, Dr. Walter Pittman? Nada, o cronômetro está liberado. Tá show de bola. E você, doutor Matheus, tem alguma coisa a ver com essa história aí de buscar prazer a todo momento e evitar dor com opções? O que tu acha disso? Cara, é o que eu falei. Opções é onde isso é mais visível e mais evidente, assim, né? Igual o tio falou, ganância. Ganância para ganhos, né? Então, ali vocês viram que o mercado está lateralizando, certo? Se eu já tinha essa projeção antes, porque aqui a gente está vendo uma lateralização maior, mas já errou 3 vezes. Em qualquer um desses momentos, poderia ter explosão para cima ou para baixo. Então, se eu estou nesse momento, e aí começa a ter aquela variação da lateralização, que é normal da ação, a opção vai variar de preço. E, às vezes, essa lateralização, quando você coloca ali no gráfico mais estendido, essa variação é pequena, né? Não é uma coisa que, dentro do espectro do gráfico, parece muito grande. Só que, quando você está vivendo isso dentro de períodos menores, pequenas variações em relação ao todo podem parecer grandes variações e pode parecer que a ação está explodindo para um lado ou para o outro. E é nessa hora que as pessoas erram. Então, ali, muita gente, com certeza, eu não tenho esse dado, não tem como ter esse dado, mas muita gente, quando está no movimento de lateralização, de decaimento, a pessoa, por falar, nossa, errei, está explodindo para baixo, vou perder, é hora que bate o desespero e você efetua uma perda que, se você tivesse mantido, teria corrigido, teria voltado, você estaria dentro da sua estratégia. E esse é o grande perigo, tanto para cima, quando você começa a ganhar e você limita seu ganho, pensando que você já tem o suficiente, o medo ali, esse medo de perder é tão intenso que você não se deixa ganhar. Esse é uma das coisas que acontece, mas também é você sair antes da hora para um movimento precipitado justamente para evitar a perda, porque esse viés do evitar a perda é muito maior do que o ganho. O ganho, você sempre acha aqueles mecanismos, né? Pô, isso aqui qualquer coisa é lucro para cima. Não, aqui se voltar depois eu ainda estou ganhando. Agora, para baixo, qualquer tanto que varia, você já quer sair, já não errei, vou sair fora para não perder mais e acaba tomando precipitado. E num outro momento, pode acontecer o contrário. Já está no momento de explosão mesmo e você está ali, não, eu estou no viés, vai voltar e não volta. E você não tem uma estratégia bem definida, você não tem um stop bem definido dentro da sua estratégia de opções, e aí você fica, vai voltar, e nunca volta, e você toma porrada. E é a hora que muita gente acaba perdendo aí
grande parte, e é o que o Nassim Taleb chama de cisne negro, né? A hora que você é excluído do mercado. Importante isso que tu falou, Matheus, sabe por quê? Por isso que eu bato tanto na tecla da gente ter um método e não deixar para decidir na hora, porque se a gente deixar para decidir na hora, as nossas emoções elas vão tomar conta do processo decisório e a gente precisa ser mecânico, tá? E qualquer operação que você faça, que você ache que aquilo vai mudar a tua vida, isso aí já é sinal que está errado, tá? Não vai ser uma operação que vai mudar a vida de ninguém. Se o teu plano de investimento, o teu método, ele contempla essa possibilidade, tem alguma coisa muito errada, porque o que pode te botar num outro patamar pode também te tirar de um outro patamar, e não é isso que a gente não quer andar para trás. E as opções, elas têm essa característica convexa de assimetria gigante, só que o que as pessoas erram é o tamanho, né? O tamanho, o pessoal começa a se empolgar, ele começa a entrar naquele viés do vamos dobrar a aposta, porque quando sair a gente recupera, e isso aí é perigoso. Eu quero escutar a história do Lisandro aí, galera, porque a história é boa pra caramba, sabe? Essa história vai ficar pro final, porque é pra galera ficar aqui. Mas aproveitando o gancho, queria comentar, quem já me viu nas lives aí, tudo que eu falo, sempre que o Tchuli me ajudou desde o início com a tal da reserva de emergência, e ninguém imaginava que ia acontecer uma pandemia. Então eu pego sempre alguns conceitos base que servem para mim fazer tudo. Eu realmente tenho que aprender botando dinheiro em jogo, porque aí assim eu tenho compromisso com fazer aquilo. Então, quais são as regras básicas que eu uso? É o tamanho, ou seja, quem se ferra é quem bota tudo no jogo. Então, por exemplo, hoje o meu investimento que eu tenho na Bolsa de Valores, se amanhã todas as minhas empresas quebrarem, eu não vou quebrar com aquele valor que eu tenho lá. Ou seja, não é um dinheiro que eu preciso para mim sobreviver. É um dinheiro que eu estou investindo por longo prazo. Então, o meu risco ele é controlado. E segunda coisa é tu entender a operação que tu está fazendo e mesmo tu tendo o valor que eu digo do risco, por exemplo, do meu capital na bolsa, eu tenho uma porcentagem que eu uso para operar opções, justamente para mim e entendendo como é que ela funciona. Mas dentro de cada operação eu coloco o stop, porque eu acho que trabalhar sem stop, ainda mais quando está começando, é muito perigoso, né? E depois no final vocês vão entender o porquê disso. Mas eu prefiro ter esse prejuízo de curto prazo para mim entendendo realmente como é que funciona a questão do tempo, porque eu operando call e put a seco, que nem eu estou fazendo, eu percebo que às vezes não tem nada a ver com a ação. Ou é muito mais uma questão de oferta e demanda do momento, porque às vezes a ação o ativo principal está caminhando para o lado certo e a opção não está indo. Por quê? Porque tem outras coisas por trás que as pessoas não estão querendo pagar mais porque elas acham que aquilo está subindo momentaneamente. Então vai depender muito da questão de como que vai se comportar o mercado, mas também quem está operando a opção. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas, o ativo está caindo, mas a pessoa não está vendendo a opção dela. Então, quem quer comprar, ou paga mais caro, ou não vai comprar, porque o cara que mais barato está vendendo não está no preço de quem quer comprar. Então, por isso que eu falo, para mim, botar o meu dinheiro em jogo serve para mim aprender, justamente para isso, para mim entender a lógica do mercado, como é que ele se comporta. Foi assim desde o início. Eu comprei o curso do Tchuli, abri a conta da corretora, botei dinheiro e comecei a operar. Para entender, conforme eu ia pegando conteúdo, entendendo como é que as coisas funcionavam. Para depois eu ir moldando e criar uma estratégia, onde a minha, no caso, tem vários aspectos, vários tipos de investimento, várias maneiras, e agora eu estou começando a introduzir com as opções, justamente para alavancar. E eu acho que é legal a gente fazer essa rodada depois e ir para as perguntas, porque hoje tem bastante pergunta. E eu acho que aí a gente tira a dúvida de muita gente ali também. Eu só ia comentar a importância do lançador, né? Que é o que o Vaguinho tinha comentado aí. O lançador, ele é muito importante, porque se ele não lançar as opções, não tem essa oferta, não tem a liquidez. Então, a gente quer evitar de ganhar de canequinha e perder de balde, né? A gente, às vezes, não quer estar nessa posição,
mas é necessário que a gente tenha esse lançador do outro lado, né? A gente, às vezes, quer demonizar alguns personagens aí do mercado financeiro, como os próprios especuladores, mas eles são os responsáveis por dar liquidez no mercado. Então, assim, graças a eles, graças a todos os personagens envolvidos, que a gente tem a nossa bolsa se desenvolvendo como hoje. Uma coisa que o Tio Uli bem colocou é essa coisa da gente estar cômodo na operação, né? Eu falei aqui no começo aquele exemplo paralelo da companhia aérea. A companhia aérea é a lançadora da call, né? Que é a passagem aérea que a gente poderia comprar. Só que agora veio a pandemia, a gente viu uma porrada de gente aí exercendo as opções, pedindo reembolso, e as companhias aéreas, né, se ferraram. Então, assim, esse é o risco, né? Tudo vai dando certo até que algo dê errado. Então, é para se pensar mesmo sobre se você quer estar nessa posição de lançador. Bom, até sobre essa coisa de lançador, os caras que fazem esse tipo de coisa normalmente são os caras grandes que realmente movimentam o mercado, né? Mas respondendo a pergunta do Vaguinho aí, poderiam comentar sobre a utilização da passagem do tempo a nosso favor, ou teta é sempre inimigo? Para quem não sabe, teta é a parte na precificação das opções, tem as gregas, né, que a gente chama teta, é a grega que tem relação com o tempo. Ou seja, quanto mais tempo tem para o vencimento, quer dizer que maior é a porcentagem aí desse teta. Isso significa também, se você comprar uma opção, conforme o tempo vai passando, só pelo fato do tempo passar, você já está perdendo dinheiro nesse sentido. Por isso que até é um pouco difícil essa coisa de comprar opção e saber, igual o Lisandro estava falando, às vezes o papel está andando e a opção não está. É porque o que era para a opção estar andando, ela está perdendo com o tempo. Então, também ela não vai sempre andar para frente se o ativo estiver andando para frente, porque tem esse fator tempo. Um dos principais jeitos aí de você estar a favor do tempo é o que o Túlio tinha comentado de você vender uma put, porque quando você vende, quer dizer que a pessoa que comprou que está se dando mal com a passagem do tempo, né? Se o negócio ficar parado ali, o tempo está diminuindo o valor da put que você vendeu. Então, quando você tiver que recomprar, ela vai estar mais barata se todas as outras coisas estiverem juntas, né? Então, se o ativo subir ou se ficar parado e o tempo passar, você está ganhando. Esse é um aí dos principais jeitos. Acho que o jeito mais fácil de você estar com o teto positivo. Também tem outras coisas que você pode fazer. Tem algumas outras operações que você ganha com o tempo, mas aí, como a gente acho que não vai entrar tão profundamente em coisas mais, operações estruturadas, esse tipo de coisa aqui, vamos deixar para uma outra live. Vou pedir aí, ó, galera, pedir para o Arthurzinho aí, ele vai comentar um pouco aí sobre essas gregas aí que o Ivan começou a trazer. E lembrem assim, por exemplo, esse T, né, da teta, é fácil você linkar com o tempo. Então, o T de teta é o T do tempo. Então, ele é um sinal negativo quando você joga lá justamente naquela forma de Black-Scholes. Então, quando você está comprado, seja em put, seja em call, aquilo ali está pesando contra você. Se você vai para a ponta lançadora, esse sinal vai inverter. Então, dá para ver que, dependendo de como você se posiciona, você tem como ter essa vitória. Mas, assim, o teta não é a única coisa. O ativo, quando ele está subindo, ele basicamente é o ativo. E ele não tem fim. Uma ação, ela não foi feita para acabar. Já as opções têm. Então, quando você coloca volatilidade, teta, juros e tudo mais, você começa a ter... E aí teve esse modelo de precificação com essas famosas gregas. E o que são essas gregas, Arthurzinho, que você falou aí? Pô, cara, uma boa reflexão sobre o teta. Ele é a espuma do chopp, né? Preenche o copo, mas depois, se tu deixar quieto lá, o líquido que sobra é o valor intrínseco, né? Mete bronca aí, Arthurzinho. Desculpa aí te interromper, foi mal. Tranquilão, pô. Cara, sobre essas gregas aí, eu no máximo tinha conhecimento sobre a teta, tá? E, cara, eu realmente, assim como, pô, estavam comentando aí, o Osmarzinho falou, não tô com tanta propriedade assim para falar sobre essa questão. Eu falei até para eu mesmo conhecer e eu mesmo poder aprender aqui sobre essa questão aí. Até porque, pô, tem 65 pessoas na live, algumas mandando muitas perguntas interessantes, mas assim, cara, com certeza tem gente aí
querendo saber o que é isso aí, que é um mercado que não é para qualquer um, e você precisa ter um conhecimento muito bom, uma mentalidade muito boa prévia, né? Eu acho que é importante. Talvez num primeiro momento, você não precisa nem saber nome de grega nem nada, mas você precisa saber que algumas coisas influenciam a opção. Uma delas é o tempo, que a gente comentou. Por quê? Porque tem uma data para acabar, então, obviamente, o tempo vai influenciar no preço da opção. Uma outra coisa que influencia bastante é a volatilidade do ativo. Então, quanto maior a volatilidade, mais chance dele andar para um lado ou para o outro. Isso faz com que tenha mais chance daquela opção entrar no exercício. Então, teoricamente, o preço dela tem que ser maior também. Isso vai entrar na precificação. E aí tem umas outras coisas lá, igual a gente comentou sobre o delta. O delta é uma relação do quanto que a opção anda de acordo com quanto que o ativo do qual ela deriva está andando. E aí, eu acho que o quarto ponto aí que é mais fácil de entender também seria o gama, que conforme o tempo vai passando, o gama vai aumentando. Essa é a velocidade do delta também. A aceleração da opção, né? Então, conforme o tempo vai passando, você tem mais chance de ter uma aceleração, tanto para um lado quanto para o outro. E aí é importante você saber desses tipos de coisa, por isso que quanto mais próximo do vencimento está a opção, mais rápido vai ser, por exemplo, se ela está fora do dinheiro, mais rápido vai ser uma desvalorização dela. Mas também, de repente, se ela entrar no dinheiro, mais rápido vai ser a valorização dela. Esses são alguns termos aí para vocês irem já sabendo, não necessariamente saber as gregas. Só para complementar, Ivan, você falou rapidinho do delta, para tentar talvez deixar um pouco mais fácil. Galera, o delta normalmente ele vai entre 0 e 1, tá bom? Se você transformar isso para percentual, é como se fosse de 0 a 100%. Então, tentem, às vezes, também olhar ele, não só com velocidade, alguma coisa assim, mas também com a probabilidade daquela opção ser exercida. Então, uma opção delta 1, por exemplo, ou 100%, você basicamente está comprando uma opção que tem 100% de chance naquele momento de acabar sendo o exercício. Então, é uma extrapolação para tentar facilitar, digamos, o entendimento. Então, quando você está comprando ali, você vê o delta, não consegue lembrar, tem essa parte aí da velocidade ou não. Se for 0,5, por exemplo, saiba que é como se fosse 50% de chances de você de ter o exercício dessa opção. Ou seja, você compra uma opção ali no dinheiro, que está com delta aí de 0,5% ou 50%, está no dinheiro mesmo. Dependendo de se ela for para cima ou for para baixo, é que vai começar a pesar mais para um lado ou mais para o outro. Então, talvez você olhando com talvez com essa visão aí probabilística, fique mais fácil para a gente, talvez, assimilar como é que a gente está usando aquela operação em questão. Não sei se foi uma forma que eu usei aí que ficou fácil. É importante a gente deixar claro também que o delta de uma ação é igual a 1, tá? Por definição, gente. E aí, quando você quer replicar a posição numa ação, vamos dizer que ali a gente tem uma opção, uma call com delta 0,5. Então, eu quero replicar o movimento daquela ação. Eu tenho que comprar duas opções com delta 0,5 para ter um delta resultante igual a 1, que é igual ao da ação. Beleza? Outra coisa ali com relação ao gama, que o Ivan falou, para quem não consegue visualizar muito isso, o gama seria a velocidade do contágio aí do coronavírus, gente. Porque o número, a aceleração da pandemia, ela é medida por uma coisa muito parecida com o gama, que é a variação do delta, né, no final das contas. Fala aí, Mateuzinho, foi mal? Cara, não, de boa. É só porque, assim, eu apanhei bastante para entender as gregas, assim, eu acabei, assim, tentando explicar para mim mesmo, né, o que eram os deltas, e delta, gama e teta, e acho que, assim, o delta, uma coisa que a gente demora a entender é o seguinte: eu estou calculando quanto que minha ação vai andar em relação ao quanto a minha opção vai andar em relação à minha ação. Então, a da ação é 100% por definição, porque se a ação valorizar R$1, ela vai valorizar R$1. Então, não existe como você valorizar menos do que a própria coisa, né? O próprio ativo que você está valorizando, como se você estivesse dividindo você por você mesmo, né? Ação pela ação. Uma opção, ela pode variar porcentagens disso, porque é um derivativo, né? Então, ela vai andar alguma porção disso. Então,
Se eu tenho uma opção lá com delta 0,2, por exemplo, quer dizer que... Eu acho que caiu o meu, Nossa. Não, você está saindo o áudio, Matheus. Só não a imagem. A gente está te ouvindo. Tá. Você fez uma pose aí bonita para a foto e não teve o áudio. Só. Tá, beleza. Aproveitaram que ele não estava rindo, travaram a imagem. Mano. Pô, sacanagem. Mas então, se eu ter um DET de 0,2, quer dizer que quando o meu ativo andar R$1, a minha opção vai andar 20 centavos. O que é esse poder todo da opção? É porque é o seguinte, você pensa, mas eu estou ganhando menos do que na ação. Então, se eu tiver ação é melhor? Não, mas a ação você comprou por R$40, vamos dizer. Para ela valorizar R$1 é relativamente fácil, porque não é uma porcentagem muito grande. Mas a opção, você pagou, sei lá, vamos dizer, R$10. Então, se você pagou R$10 e ela dá 20 centavos, isso percentualmente é muito maior do que o percentual que a ação andou. Então, R$1 de R$40 é menos que os 20 centavos em relação aos R$10, entendeu? Então, essa relação de porcentagem é a seu favor, porque o mesmo ativo andando o mesmo tanto, percentualmente, o seu ganho foi muito maior. E uma das coisas que você pode fazer é isso que o Tio acabou de falar. Você pode replicar a sua posição em ação em opções. Então, ali, aquele mesmo ganho que você iria ter com a mesma valorização que andou, então, assim, vamos dizer que você pegou lá uma ação e ela valorizou R$1. Você ia ter um percentual lá, vamos dizer, de 10%. Esse mesmo andar de 10% lá da ação vai te levar a uma valorização de opção lá de 50%, vamos dizer. Então, é isso que é o alavancar. O mesmo desempenho por parte de uma ação gera um desempenho muito maior pelo derivativo, justamente por essa capacidade de percentualmente você ter uma variação maior do que o valor absoluto. Olha, só fazer acrescentar um negócio, assim como o Matheus, eu também tinha umas dificuldades aí de entender muito sobre as gregas, e o que eu pude ver é que, assim, essa questão da diferença do delta para o gama, teve uma metáfora aí, eu vou ficar trazendo as metáforas. O cara explicou da seguinte forma: é como se o delta fosse a velocidade e o gama é a aceleração, né? Então, você pode ter, às vezes, dois carros numa estrada, uma Ferrari e um Fusca, os dois a 100 km por hora, e os dois estão na mesma velocidade. Mas, às vezes, esse Fusca, ele está na velocidade máxima dele, na capacidade máxima. Já a Ferrari, ela está ali na manha. Então, assim, ela tem muito mais poder de aceleração sobre o Fusca. Assim, esse gama é a aceleração, é o quanto essa velocidade aumentando a aceleração pode ajudar os seus ganhos, o potencial da sua opção subir mais rápido ainda, tá? Então, a aceleração, ela é aí teria que estudar física, né? Não sei quem lembra das aulas de física, mas, assim, a aceleração, que é o gama, é o potencial, né, da sua velocidade acelerar realmente em cima da valorização do ativo base, né? Então, só para trazer esse paralelo aí para a galera, porque tem essa diferença de velocidade e aceleração mesmo. Pessoal, tem a pergunta do Henrique aí, né? Falando de se investimento é para longo prazo, né? Porque era alavancar. E eu me lembrei hoje, o Felipe me marcou no livro que ele recebeu aí, o Investidor de Bom Senso. E eu vejo que a gente tem que tratar isso com muito bom senso, principalmente para quem é peixinho pequeno ainda. Então, a busca por um rendimento, um alto rendimento, uma exposição de um retorno maior, implica em um risco. E o pior é para quem está iniciando. Os iniciantes sempre estão nessa busca de alta rentabilidade, de um desempenho maior, e acabam assumindo um risco maior também. Então, nas opções tem muito disso, porque se você não entende as gregas, igual eu falei para o pessoal que eu não tenho autoridade para falar sobre isso, e está tudo bem, não está no meu sítio de competência. Então, eu faço as operações em opções mais básicas, apenas compra de call e put e a seco tranquilo, não tem uma estratégia complexa, não tem uma exposição de risco de estar vendido ser o lançador de opções, porque eu imagino que sim, investir é no longo prazo. Então, enquanto você está formando o seu patrimônio ali no início, eu preferia focar em investir direto nas ações, como ele falou aqui, se eu quero adquirir aquele ativo, ao invés de opções. O ano passado, eu comecei a operar opções no início do ano, e aí eu me lembrei do evento que o tio estava fazendo lá,
em São Paulo, né? E aí foi a primeira vez que eu comprei umas opções, que foi dessa empresa que ele mostrou aqui no gráfico, da Via Varejo. Antes deles anunciarem o lançamento do banco, eu comprei algumas opções lá, porque eu queria me tornar sócio daquela empresa, comprei umas calls, e aí aguardei umas 2 ou 3 semanas, o banco anunciou, a empresa anunciou que teria o banco, e aquilo ali foi a primeira porrada que eu tive na minha carteira, e eu nem consegui entender direito o porquê daquilo ali. Então, é muito importante que você entenda o que você está fazendo, para você, se como foi um retorno positivo, foi bom, mas ele poderia ser negativo, poderia ser uma porrada para baixo na carteira, e isso no início teria prejudicado, às vezes teria me tirado da bolsa, falar, não, isso aqui é um cassino, não vou participar disso. Vai lá. Bom, então, eu concordo com o Osmar, quem está formando patrimônio agora não tem sentido você entrar em opções mesmo, até porque, assim, o próprio Graham, ele fala no investidor inteligente, já que ele falou do investidor de bom senso, eu vou até me alongar aqui no investidor inteligente, ele fala sobre você primeiro montar uma base em investimentos, né? Ele preza muito pela diferenciação de investimento e especulação, ele fala para você montar essa base nos investimentos para que você, se for especular, que o Graham ele era um analista técnico, para quem não sabe, mesmo sendo pai aí do Value Investing, ele também foi um analista técnico, ele fala para você reservar no máximo 10% do seu patrimônio em especulação. E é muito importante você ter o conceito de gestão de risco aí dentro desse jogo. Porque, assim, as pessoas que... Você vê aí, pessoal entrando 100% em renda variável, 100% em ações, concentrando em muitos ativos, o cara não consegue nem gerir risco dentro do investimento, que seria algo mais simples do que você se enrolar com as letras gregas todas aí que tá todo mundo falando aí, que, cara, você chega até a se perder quem chega aqui sem saber nada, praticamente. E, assim, é justamente isso de você começar a aprender gerenciamento de risco nos investimentos para que, se você for querer realmente especular, colocar um percentual pequeno da sua carteira nessa modalidade do mercado financeiro. Uma pergunta aí, Valtinho. Pega aí, ó. Tem do João Sanches. Cara, deixa eu só comentar um pouco disso. Eu acho que a pergunta do Henrique foi, assim, a hora que eu vi ela sendo perguntada ali, é uma pergunta que eu já me Vou fiz. Vou até jogar essa daqui, desculpa, Matheus. Eu acho que depois dá para complementar, tá? Porque acho que também tá no espectro aí inicial. Pode continuar. Beleza. Eu acho que a questão, e isso também vai em torno de mentalidade, tá? Mas, assim, aquela coisa do... Vocês estão pensando, sempre a gente pensa, como investidor de longo prazo, você sempre tende a pensar, demonizar as outras coisas, day trade, opções, as outras coisas. E eu devolvo essa pergunta para você, Henrique. Se você tem uma coisa que é um potencializador de ganhos, um catalisador de acúmulo de riqueza, por que não usar? Tá? Só que é claro que isso aí é a frase eterna lá do Spider-Man, né? Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Você tem que saber o que está fazendo. Mas, uma vez que você sabe o que está fazendo, talvez essa seja a sua maior arma perante a bolsa e perante o mercado financeiro e o que vai fazer você mudar de patamar. É óbvio que, quando você vê um cara como o Tiuli, evitando, às vezes, bater muito na tecla de opções, focando mais em investimento a longo prazo com ações mesmo, estratégia de trend follow, estratégia de factor investing, outros jeitos de você ganhar, é porque, na grande maioria, as pessoas elas não têm a humildade de falar assim, eu não entendo sobre isso, eu vou começar aos poucos, eu vou aprender sobre isso e eu vou entrar num momento adequado, que é justamente a pergunta do Ian, muito bem citado pelo Valtinho, que é justamente isso. Só que é aquela coisa, cada novo aprendizado que você ganha dentro da bolsa é um novo mecanismo, é um novo instrumento que você tem para poder atingir patamares que você muitas vezes não achava possível, né? Uma das coisas que a gente faz, e eu acho que a maioria aqui, todo mundo aqui já seguiu o Paulo Marçal, e ele fala muito sobre bloqueio mental, e a gente tem muito esse bloqueio, essa coisa de achar que alguma coisa é muito difícil. Isso aqui é muito difícil, então eu não vou mexer. É muito perigoso, então eu vou ficar longe. Cara,
o Warren Buffett falava disso. O maior risco da bolsa não é nem o mercado, nem a opção, nem coisa. É o risco de você não saber o que você está fazendo. Se você não sabe o que está fazendo, a ação é perigoso. Se você não sabe o que está fazendo, fundo imobiliário é perigoso. Se você não sabe o que está fazendo, opções é perigoso, criptomoedas é perigoso. Se você falar sobre criptomoeda com o Lisandro, ele vai falar, cara, é a melhor coisa que já inventaram. Se você vai falar com o Roxo, o que é opção, ele vai falar, é a melhor coisa que já inventaram. Mas por quê? Porque a pessoa que tem uma capacidade técnica e emocional para mexer com isso, ele está muito à frente do que aquelas pessoas que têm um arsenal reduzido. E outra coisa, opções não necessariamente você precisa utilizar. Você precisa conhecer. Às vezes não faz parte do seu perfil. Mas se você não conhecer, você nunca vai ter como, né, fazer esse acréscimo dentro da sua carteira. Então você tem. Eu tive que fazer Ô, Mateuzinho! técnicos aí no Mateuzinho. Cara, cortado. O Tiuli presenciou o primeiro corte aí da história. O pessoal tava mandando aqui questão de tempo. Alguém quer comentar mais aí sobre esse caso aqui? Eu tenho uma aqui, até com medo de falar agora, pô. Mostrou você tá com a arma na mão aí? Né, que tem aquela relação que a gente viu também com o trend following, opção. Tem aqui lá no início também o Vaguinho, ele mandou aqui, ó, no caso do trend following, qual seria o momento ideal, por exemplo, de fazer essa rolagem da opção? Antes dos 15 dias aí, pro vencimento, porque é quando começa a pegar mais pesado o tempo no valor da opção, começa a diminuir muito rápido o valor da opção só por causa da passagem do tempo. Então, é bom você estar meio que adiantado, vamos dizer assim, e aí também tem aquela ligação de saber, né, usar opções no dinheiro ou dentro do dinheiro, também seria o ideal, e sofre menos do teto também. Comentar alguma coisa aí, Tiuli? Alguma coisa sobre essa parte aí? Valtinho, eu vi uma pergunta ali que é importante, que a galera quer saber qual é o melhor momento para entrar nas opções, tá? Só para a gente deixar claro que a opção por si só, gente, ela serve exatamente por essa incerteza. Então, você não sabe a melhor hora de ter o papel, então você tem a opção, porque você se compromete financeiramente com um valor menor, com uma assimetria, uma convexidade maior. Mas eu vou dividir aqui a tela. Permite aqui eu botar o Profit Chart, por favor, Valtinho? Por favor? Obrigado, querido. Então, galera, tem um indicador aqui, ó, que eu chamo ele de... Deixa eu achar aqui que agora... Um segundo. Indicador. Inserir indicador. Que é o Bollinger Bands Width, que é a largura do Bollinger Bands. E aí vocês conseguem ver aqui, ó, tá todo mundo conseguindo acompanhar no canto esquerdo da tela, que é a largura entre a parte inferior e a parte superior do intervalo de confiança estatístico que você está trabalhando em 20 períodos. Então, aqui, ó, no auge da crise do Corona Crash, lá em março, você está vendo que a largura ficou muito alta, e aí a volatilidade ela também vai estar muito alta nesse momento. E talvez nesse momento, quem foi que fez essa pergunta? Muito boa, pelo sinal. Olá, Martini. Olá, Martini. Esse é o momento de você pensar em talvez você vender a volatilidade quando a volatilidade ela está baixa, do jeito que a gente está vendo agora nesses últimos períodos, porque o papel lateralizou, talvez seja uma hora de você comprar a volatilidade ou uma hora que você vai ficar mais comprado no direcional, a seco, na opção. E aqui, olha só, para quem quer lutar contra esse custo, que é o teta ao longo do tempo, e não quer ficar muito dependente desse timing, qual que seria uma alternativa aqui? Você compra a call da Via Varejo e você faz uma trava de baixa fora do dinheiro para financiar um pouco dessa posição. Para quem não está conseguindo acompanhar um pouco disso que eu estou falando, eu vou mostrar aqui algumas estratégias de opções, só para vocês terem noção. Então, olha aqui, ó, eu quero apostar na baixa, eu posso fazer uma trava de baixa de operações de compra. É esse o desenho que você vai ter de payoff da tua estratégia. Você pode fazer isso também com a put. Vai ser
uma outra operação estruturada, que ela vai ter outros ativos, mas vai atrás do mesmo objetivo. Tem umas que se favorecem com a passagem do tempo, outras se prejudicam com a passagem do tempo. Você tem que entender essas dinâmicas. Quando a gente fala de volatilidade, a gente tem aqui o straddle como o principal instrumento para você ganhar quando você não sabe para onde que o mercado vai, se é para cima ou para baixo, e a volatilidade está baixa, você compra o straddle, pode fazer o straddle call e put, ou pode fazer sintético também, tá? Mas é importante a gente usar esses outros indicadores acessórios para melhorar a qualidade da tua análise, mas você nunca vai ter um indicador perfeito que vai dar 100% de certeza para fazer qualquer coisa, em qualquer operação, em qualquer mercado, tá? Túlio, só aproveitar o gancho aí, tu poderia dar um exemplo do que seria uma operação dessa de trava de alta de baixa com algum papel fictício, só para entender como é que é feito isso? Então, na Via Varejo ali, seria você comprar o strike, a Via Varejo, acho que ela está agora, deixa eu ver, acho que ela está R$19. Você compraria o strike de R$19 com uma call e você faria uma trava de baixa vendendo o strike de 22 e comprando o strike de 23. Então, você estaria comprado no strike 20, vendido no 22 e comprado no 23. Entendeu? Aí, entendi. Isso aí, galera, vocês verem que existem estruturas complexas, não é tão simples. Por isso que é importante começar do básico, por isso que, para mim, o básico parece ser call e put a seco. É isso, Túlio? Pô, tiraram o microfone do doutor Matheus, e o cara já tinha falado isso. Se falar que é difícil, falar que é complicado, vai ficar mais complicado. É simples, tá? Você só tem que entender a dinâmica, e eu concordo com uma das técnicas que você usa de aprendizado, Lisandro, que é botar a tua pele em risco. Quando a gente abre a operação, quando a gente coloca o nosso dinheiro, o nosso engajamento emocional com aquela atividade é muito maior. Estou errado, doutor Matheus? Então, eu acho que a gente tem um passo no aprendizado, que a gente tem que entender os fundamentos, entender a teoria, mas vai ter algum momento que você vai ter que colocar o teu dinheiro em risco. Não dá para aprender como você vai lidar com as suas emoções, teoricamente. Vai ser uma hora que você vai ter que assumir o risco de ganhar e perder. Por isso que a gente aqui bate tanto na tecla de você não se engajar em operações côncavas, que tem uma alta probabilidade de acerto, mas pode ter um grande nível de perda. A gente gosta de operações convexas, que você tem um potencial infinito de ganho para uma perda limitada. Eu parto bem... Pode falar, Valtinho. Fala aí. Não, pode continuar, que eu tenho uma pergunta logo em seguida para o Túlio. Pode exatamente isso. Por isso que eu falo de botar o dinheiro no jogo, porque o Ivan acho que fala muito isso. No papel, o papel aceita tudo. No Excel, tu faz coisa linda lá. Mas no mercado nem sempre é assim. A hora que tu bota lá, tu vai ver que nem sempre vai ir para onde parece que ia ir. Né? A gente ali operando trade follow, semana passada... Todo mundo não, vários com call de Uzi Minas, e o negócio, será que vai, será que não vai? Eu fui um que vendi. Aí o que aconteceu? Pum, disparou o negócio. Eu perdi mais de 200 mil semana passada com a Uzi Minas ali, que deu stop na entrada, deu stop na saída. Hoje até está em positivo o negócio, mas amanhã já pode estar prejuízo de novo. Ou seja, tem que trabalhar com dinheiro pequeno para você não surtar. Sim. Ô, Valtinho, puxa aí a pergunta que alguém fez do pozinho, que eu vou responder até trazer um teminha aqui que a gente sempre brinca meio complexo. Só tirar uma dúvida aqui, Túlio. Nessa opção que você... para o trend following, por exemplo, então, para ir numa call, numa tendência de alta, seria uma no dinheiro, por exemplo. Você faz uma opção por uma no dinheiro, uma call no dinheiro, para pegar essa tendência de alta ou mais para dentro do dinheiro? Eu boto isso aí dentro do dinheiro. Quanto maior o delta que eu conseguir com liquidez, melhor, porque eu vou estar trazendo tudo isso para cima se o mercado subir, e vou estar ganhando muito mais desse movimento, tá? Mas isso é só uma estratégia. Como eu já conversei isso com o Ivan outras vezes,
A gente não consegue, e olha só, pode tentar fazer, não consegue fazer uma modelagem estatística do que teria acontecido se eu operasse com opções no passado nos papéis, porque são inúmeros outputs que a gente vai ter, e o próprio Taleb trabalha isso nos livros dele, são milhões mesmo de possibilidades, e a gente, eu acho que é perda de tempo, ficar tentando fazer isso com opções. Eu acho que tem que fazer no papel mesmo. As opções, quando eu respondo lá no Instagram, se tu tivesse que ir por tudo ou nada, para a guerra mesmo, eu usaria opções, mas aí é aquela história, né? Você tá com um objetivo claro, que é ir para a guerra. E na guerra você pode morrer às vezes. Ninguém aqui que está falando com a gente, ninguém que está no chat, eu sugiro ir para a guerra. Vê aí a pergunta do Pozinho. Galera, a pergunta do Pozinho acho que foi muito famoso por causa do roxo, né? Eu já acompanhei algumas lives dele, o Tchuli é bem amigo dele também. E o Pozinho nada mais é do que, por exemplo, tu comprar totalmente o que o Tchuli comentou agora, é tu comprar fora do dinheiro. Ou a call fora do dinheiro, ou a put lá fora do dinheiro. Eu vou trazer uma pergunta complementar aqui, já que você está até respondendo já, só para até falar para o Henrique aqui, ó, o que seria esse dentro do dinheiro ou fora do dinheiro? E já que você vai falar, aí também para responder para o Henrique. Beleza. Então, o que acontece? Dentro do dinheiro significa o quê? Se o valor do papel do ativo é R$20, tu vai ter algumas calls ali de R$19,80, 20, 10, R$20. Isso está dentro do dinheiro. O que é fora do dinheiro? É uma call a 23. O papel está 20, tu está apostando que ele vai subir, e aí tu compra lá 23. Por que tu compra lá 23? Porque daí o valor da opção, dentro do dinheiro, vamos supor que ela vai estar R$1. Fora do dinheiro, ela vai estar a 20 centavos. Só que aí vai ter todas essas variações de tempo, aceleração, todas as gregas juntas que vão influenciar. Mas, por exemplo, por que o Pozinho ficou famoso com o roxo? Ele faz isso todo mês, a hora que tu acerta o tempo, tudo junto, aí tu ganha dinheiro. O exemplo foi a queda da bolsa. Ele mesmo acompanhou uma live, vinha comprando Pozinho, tu vai perdendo esse dinheiro todo mês. Só que a hora que tu acerta, ele comprou uma opção, se eu não me engano, de 5 centavos na queda da bolsa, e essa opção, se eu não me engano, salvo engano, chegou a 20 e poucos reais, se eu não me engano. Foi alguma coisa, um negócio de outro planeta. Então, o Pozinho, ele foi feito para te perder, mas na hora que tu acerta, tu dá uma porrada. Tá certo ou não, Tchuli? Tá certo. A definição aqui técnica, quem perguntou aí do que era in, out e at the money, é o seguinte: qualquer delta entre 0,55 e 0,45, considera isso no dinheiro, tá? Deltas maiores do que 0,55, considera isso dentro do dinheiro. E fora do dinheiro seria deltas abaixo de 0,40. Quando a gente está falando dos pozinhos, gente, a gente está falando de opções com um valor nominal em dinheiro entre 10 centavos e 1 centavo, tá? E aí você vai ter variações disso. Eu não consigo fazer essa operação porque ela te demanda muito emocionalmente e eu não estou disposto a fazer isso. Só que agora, por exemplo, hoje eu tenho aí 390 mil seguidores no Instagram. Se eu decidisse colocar 10 mil reais por mês no pozinho, até dar uma porrada para fazer o maior escarcel para a rede social, quando eu ganhar, seria um investimento, seria uma opção da opção. Entendeu agora a dinâmica, galera? Então, isso aí é uma coisa que eu já parei para pensar. Pô, eu deveria comprar aqui 10 mil de pozinho todo mês, seria o tráfego, né? E aí, quando estourar isso aí, virar 500 mil reais, eu falo que eu sou pica das galáxias, porque é realmente muito raro acontecer esse movimento. Só que ele acontece. E aí você tem a simetria, né? De botar 10 centavos e tirar 20 reais. A gente está falando aí de multiplicar por 10, 100, 200 vezes. Seria equivalente a você ficar 10 anos perdendo todo mês e aí um mês você recupera. E até colaborar... Só para me finalizar aqui, eu vou voltar só no final com a história, Valtinho. Essa questão aí dessas ações que todo mundo falou aí do Guru, da Cogna, por que muita gente ganhou dinheiro? Porque lá na crise, Vara estava R$4 e Cogna estava R$2. E os caras compraram uma call
a 5 centavos e o negócio explodiu, o negócio acelerou. Então o cara pegou aqueles 5 centavos e multiplicou sei lá quantas mil vezes. E aí que vai entrar outra coisa, a questão da ganância. Assim como muita gente realmente ganhou dinheiro, teve muita gente que perdeu porque disse, agora nunca mais cai, né? E aí não vendeu, quando estava lá em cima, depois não teve liquidez, e aí aconteceu o quê? Virou pó, né? Que nem agora a gente viu hoje ali no grupo, tem quase 1 milhão e meio, já deve ter batido 2 milhões hoje da galera fazendo compra de call de Cogna. Por quê? O papel está muito embaixo. Em vez de tu comprar o papel e botar o papel na tua carteira, tu vai lá e compra um pouquinho de call dela, se tu acha que pode dar uma pancada, e aí tu expõe ali. Se tu perder, tu vai perder só aquilo que tu colocou. Entende? Eu acho que aí é a estratégia. Por exemplo, se eu não quero ter IRB na minha carteira, mas eu acho que ela, pela análise técnica e tudo, que ela vai estourar, eu vou lá e compro uma opção dela, boto ali, vamos supor, R$200. Se ela subir, eu ganho. Se virar pó, eu perdi só 200. Eu não fiquei preso com o papel, com queda e amargando prejuízo. Eu acho que a opção é justamente para esses períodos. Eu vejo muita gente falando, Túlio, não sei se tu concorda com isso, de época de balanço. Por exemplo, CSNA. Muita gente comprou call CSNA esperando o balanço e o balanço veio bom, o negócio explodiu. Né? Então, nessa época de balanço, a galera usa muita opção porque a volatilidade fica muito alta. Exatamente. Aí tem que usar estratégias como o straddle, que o straddle ele se beneficia do aumento da volatilidade. Isso aí, galera, é um pouco de técnica com um pouco de arte, tá? Porque lidar emocionalmente com isso não é simplório, mas vamos dar continuidade aqui no conteúdo para a gente não ficar preso também só nessa temática aí, que foi muito bem explorada pelo Lisandro. Ô, Matheusinho, como você está se sentindo? Eu estou me sentindo injustiçado. O primeiro sentimento que eu estou sentindo. Zoando, brincadeira. Mandou bem, Lisandro. Não, mas eu só queria, só para falar um negócio que é ainda desse tema, assim, para talvez tentar colocar o contexto do que aconteceu na história, tá? Tinha sido, se eu não me engano, a primeira ou a segunda vez que o Roxo tinha feito essa operação, porque ele tinha acabado de começar um curso dele. E aí ele, para exemplificar, ele falou no curso que ele iria fazer ali as operações de R$500. E, se não me engano, na primeira ou na segunda, ele já tirou essa sorte grande. Ele conseguiu mostrar toda a técnica, o descasque, e o mercado estava com tão baixa volatilidade, estava tão a favor de uma alta, que ele conseguiu comprar 5 centavos com um delta não tão baixo, era um delta ainda de 0,4, se eu não me engano. Então, para vocês verem como um mercado bem no topo, todo mundo falando que vai para cima, ou seja, baixíssima volatilidade, aquele Bollinger, né, do que a gente viu ali, vai estar bem estreito ali, mostrando que está baixa volatilidade. Então, acabou que deu sorte. O que ele está fazendo a partir de agora? É continuar colocando, e ele está cada vez seguindo uma técnica do Max Pitnigal, que é o cara que controla o dinheiro do Taleb, de cada vez colocar mais. É aquele papo de você, às vezes, vai na roleta, você coloca 2 e perdeu. Aí você fica sempre dobrando a tua aposta, porque uma hora vai dar certo. Então, ele, como é um exímio operador, ele entende muito bem, ele já tem esse psicológico, ele se testou e ele vai conseguir fazer isso talvez no tempo. Agora, a gente tem que se perguntar se vamos conseguir levar, porque às vezes, na hora que a gente desiste da operação, é justamente a hora que dá a guinada e a gente perde esse payoff. Então, para trazer aí o contexto dessa história para vocês, que às vezes é só um mar de rosas e a gente sempre coloca que é tudo sempre muito complexo. Por trás, assim, eu digo assim, a situação. Mas se você entende, né, a operação fica simples se você se atém a ela, que é o principal. Cara, Valtinho, só falar rápido, aí no caso do Roxo, o pessoal viu que foi muita sorte logo no segundo mês. E o pessoal não fala de todas as perdas que eles vieram acumulando até chegar naquele momento. Então, se você não tem um caixa suficiente para pagar aquilo ali por 10 anos, como disse o Tiuli, você vai perder aquela grana e, às vezes, no momento que você falou que chegar a hora dele dar a pancada, ele já não vai ter caixa para continuar com aquela operação. eu queria só falar... É a estratégia do Taleb, essa. Só queria falar um pouquinho sobre o In the Money, At the Money e Out the Money, que acho que é uma das coisas também que é difícil de entender, e foi uma coisa que eu também fiz um jeito, acho que talvez ajude as pessoas a entender.
pense sempre em como você ganharia dinheiro, tá? Então, se eu vou comprar uma opção de call, então é uma opção que eu vou comprar a opção, certo? Se eu conseguir que alguém me venda mais barato do que o dinheiro atual, eu estou in the money. Por quê? Porque se eu compro a esse valor, eu atualmente já vendo para qualquer pessoa e já ganho dinheiro. Então, eu estou in the money, estou ganhando dinheiro. Se eu pego o direito de comprar por um valor superior, eu estou mais out of the money. Ou seja, se eu tiver que pagar agora, eu estou pagando mais do que o valor atual de mercado. Então, eu estou perdendo dinheiro. E com put, fica ao contrário. Eu estou achando pessoas para eu vender. Então, eu estou vendendo o meu direito. Então, se eu conseguir um valor maior do que o valor atual, eu estou ganhando dinheiro. Então, eu estou in the money. E se eu conseguir um valor menor, eu estou out of the money, porque eu estou perdendo dinheiro, certo? Então, essa coisinha do se eu estou ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro, ajuda você a dizer se você está in ou out the money de acordo com a opção. Acho que é um jeito mais fácil de pensar. E at the money é simplesmente você tá pau a pau ali. Então, você não está ganhando nem perdendo, você está exatamente igual. Você só está no tempo certo. Aí, pergunta nova aí, do Thiago Brandão. Dá para fazer um paralelo de análise técnica com a fundamentalista nas opções? Cara, eu acho que dá. Acho que se você for pensar igual aqueles pontos que o Tchuri estava falando no começo, que ele estava falando do Bradesco, por exemplo. O Bradesco é um banco que, pensando assim em análise fundamentalista, dá para você achar bons motivos para você comprar, igual o Itaú, enfim. Todos os bancos, se você for pensar em uma análise fundamentalista, dá para você achar motivos para comprar. E aí, junta isso com a parte técnica ali, quando você vê que está no momento oportuno, você fazer aquele tipo de operação que ou você vai comprar uma call, que vai te dar o direito de comprar mais barato lá, você vai pagar pouco agora para possivelmente pagar mais barato no papel lá na frente, ou fazer o esquema lá também de vender a put mais dentro do dinheiro, que se você vende put, você tem meio que a obrigação de comprar, né? Então você de algum jeito também está comprado no papel. São algumas formas aí de você juntar as duas coisas. Uma coisa aqui sobre até essa pergunta para diferenciar bem, galera, tipo, tem a análise técnica, tá? E a análise gráfica, tá? Então, quando você vai principalmente só ali para a parte gráfica, que você usa ali Fibonacci, como o Tchuli mostrou e tudo mais, você está simplesmente vendo a psicologia, né, do mercado, ou seja, principalmente os comportamentos de manada, que normalmente eles estão certos na tendência, por isso que talvez uma das melhores estratégias de você seguir você seguir a tendência, que no caso é o trend following, porque você não está muito preocupado nas reversões, você aceita não estar ganhando desde o início e você às vezes acaba saindo antes e entrega um pouco do lucro, mas você permanece a maior parte do tempo na tendência. Quando você vai para a técnica, você normalmente está usando ali aquela parte matemática, ou seja, estão tentando colocar a matemática a psicologia, ou seja, algo totalmente assim emocional através de números. Então tem que tomar cuidado. E aí você tem todas a parte técnica. Então, diferenciando esses dois, tá? A análise fundamentalista, ela, na verdade, vai ter um pouco a ver com o que você está esperando para esse ativo. Se é um ativo que você fez análise fundamentalista, ele é um ativo teu para o longo prazo, você acredita na operação da carteira, você pode sim vir a utilizar, não é obrigatório, algumas dessas técnicas, principalmente a parte de psicologia de massa, para tentar entender só o tempo desse ativo, em que momento ele está, o que a psicologia ali naquele momento, o que o mercado está mais querendo comprar ou está mais querendo vender. Não necessariamente se você vai entrar ou não, é só para você entender em que fase está no mercado, em que momento está no mercado. Só que nós acabamos estudando com profundidade, né? Que o Tchuli trouxe para nós, principalmente, que, na verdade, se você pode muito bem separar as coisas, inclusive usar o trend following com ativos que não necessariamente tem nada a ver com a parte fundamentalista, e simplesmente porque ele é o que está acontecendo na boca do povo. É o que está, ou seja, com o maior nível de volume, que é a liquidez, ou seja, as negociações do mercado, e também o maior nível
de volatilidade dele. Então, são ativos que você tende a surfar melhor a tendência. Não sei se alguém quer complementar mais aí. Não, Palavras de um CNPI pleno. Obrigado. Alguém falou que 25% da live era CNPI, que é exatamente esse lado aqui, o do tio Uli e do Valtinho. Então, exatamente isso aí, cara, agrega demais. E assim, eu concordo com o Valtinho, porque ele falou aí uma coisa que é uma verdade, você consegue operar a tendência muito melhor com commodity, tá? Que é uma empresa que o investidor ali de longo prazo busca evitar quando não está ali no círculo de competência dele, quando normalmente não trabalha com aquilo, não está próximo daquilo, ele busca setores mais perenes, mas para especular, realmente, setor ali de commodities são os melhores, porque eles apresentam ondas muito maiores do que se você for tentar surfar uma onda na Taesa. É como você querer surfar uma onda, comparei Copacabana com Saquarema, que tem a onda lá de surf, campeonato de surf. Então, assim, você consegue uma onda bem maior nas empresas de commodities que tem um beta maior e uma variação maior conforme a commodity por trás daquela empresa. E aí, Lisandro, aquela história vem? Então, eu ia deixar a história para o final aí. Tio Uli, tu quer fazer mais alguma observação aí para a galera? O Thiago mandou uma pergunta aqui, acho que é legal até tu comentar sobre isso. Até, Valtinho, se tu quiser puxar aí, o cara mandou umas 30 perguntas, vamos puxar uma dele para dar uma moral para ele. Ele perguntou a respeito de operar opções, tio Uli, contra a tendência. Tá aqui, puxei. Obrigado, Thiago, pelas perguntas. Brabo aí, tá ajudando bastante nas perguntas. Cara, tu tem que escolher um time, né? Eu acho que você misturar indicadores é confuso e não acredito que gere resultados. Mais uma vez, a gente vai aqui mencionar o Nassim Taleb. Um sistema, ele é mais forte, ele é melhor, quanto menos variáveis você precisa colocar. Então, se você está vendo um sinal na análise técnica do high-low, você não vai estar só fazendo aquele sinal. Isso é uma coisa que eu explico muito bem lá no curso. Você tem que entrar nos próximos 50 sinais, porque individualmente aquela operação não significa nada. Você tem que estar atrás da esperança matemática daquela metodologia que você está aplicando ali. E na análise gráfica é a mesma coisa. Então, se eu quero operar pivô a favor da média de 8, que rompeu um ombro, cabeça a ombro invertido, eu acabei de inventar aqui um negócio, tá? Cara, tu não tem que operar só esse sinal agora, tu tem que operar os próximos 100 sinais. Porque se der errado também nesse, não tem nada a ver. O que você tem que correr atrás é de que a média dos teus ganhos seja maior, pelo menos 2 vezes, do que a média das tuas perdas. E mais uma outra coisa que a gente vai deixar claro aqui é que a análise gráfica, análise técnica, não tem nada a ver com você prever para onde o papel vai. Você só está botando um stop para limitar as suas perdas e deixar os teus ganhos serem assimétricos. A gente falou aqui, eu falei aqui pelo menos umas 10 vezes a palavra assimétrico, convexo, porque essa é a chave da questão. Todo o resto é maneiras que você quer otimizar como estar convexo e como se beneficiar da assimetria que o mercado te fornece. Então, galera, essa live aqui em comemoração aí a nossa 10ª, agradecer a todo mundo que participou, a gente quase bateu o recorde foi as primeiras lá, a gente chegou a 80 pessoas ao vivo, a gente sabe que o tempo do Tio Uli é bastante concorrido, né? E agradecer a presença aí do Tio Uli, da galera da minha embaixada aí que veio com a nossa hashtag aí, tá sendo gratificante poder colaborar, e eu vou trazer uma história aqui para vocês, que aconteceu hoje, muito legal, e aí vocês se coloquem no lugar dessa pessoa com opções, tá? Hoje de manhã, uma pessoa da minha embaixada me chamou às 9h da manhã, Lisandro, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Eu disse, o que aconteceu? Ele, cara, eu comprei opções de CSNA, venciam ontem e eu esqueci de vender. E aí eu abri eu abri agora a conta da Clear aqui e eu tô com menos 42 mil negativos. E aí eu disse assim, tá, mas que opção foi essa que tu comprou? Ele disse, não, eu comprei uma call.
e eu comprei a 40 centavos e a call chegou a 1,50 e eu não vendi. Então, para vocês entenderem aqui, o que acontece nessa hora? Como ele não vendeu a call dele, a Clear foi lá e executou. Ou seja, ele tinha comprado 2.600 opções de call de CSN, certo? Ele comprou a 40 centavos, ela foi a 1,50, ou seja, ela valorizou. E a mesma coisa no papel. Essa opção que ele comprou foi que dava o direito dele comprar a ação na data de ontem a R$18. Hoje a ação chegou a R$20,80. Então o que aconteceu? Ontem a Clear executou, ele não tinha caixa na corretora, por isso que ele ficou negativo, porém ele tinha garantias, por isso que eles liberaram a operação. O que aconteceu? Ele recebeu 2.600 ações de CSNA. E o que ele fez? Por que ele estava assustado? Porque lá para ele aparecia negativo e ele não entendia o porquê. Aí eu disse, cara, tu tá num cenário espetacular, tu teve lucro, agora o que tu tem que fazer é vender ou segura o papel. E o que ele fez? Ele começou a vender. No início ele não conseguia vender, eu não consegui, porque não é eu que estava operando, saber o porquê. Mas resumindo, no final do dia, ele teve um lucro de aproximadamente R$5.000, ele multiplicou por 4 vezes o capital que ele investiu. Ele comprou R$1.000 de opções e teve um lucro líquido já de quase R$5.000. Mas qual que é o detalhe e que eu quero mostrar para vocês o quanto opções pode ser desastroso, tio Uli? Eu não sei se tu ouviu o final da história na live, antes do início, galera. Hoje ele estava indo casar no civil, tá? Então pega esse detalhe, ele tá aí na live, tá? E ele se atrasou para o casamento porque ele precisava vender as ações, tá? Então vocês imaginam se ele tivesse tomado um prejuízo, se fosse ao contrário, se em vez de CSNA subir, tivesse caído. Ele chegou no casamento e falou para a esposa dele, ó, eu me atrasei e tal, mas a gente teve R$5.000 de lucro, a esposa dele foi feliz. Agora tu imagina se ele se atrasa para o casamento e ainda toma um prejuízo, tá? Então, essa lição foi legal para ele, né? Foi a primeira operação que ele fez em opções, mas aí que eu falo, galera, cuidado com o tamanho, porque lá era R$1.000, só que se a opção vai contra ele e ele é exercido, que é o que eu acho que é mais perigoso deixar acontecer, ele podia estar tomando um prejuízo muito grande que poderia interferir não só financeiramente, mas até na vida do cara. Tu imagina como é que ele ia pro dia de casamento, que é para ser feliz, tomando um prejuízo desse, depois ele ia ter que... Hoje ele deve ter chegado lá e falado para o mulher, ó, ganhamos a lua de mel. Imagina se ao contrário, ele chega lá e diz, ó, quebrei a família, estou endividado, numa operação. Então, acho que fica de lição aqui para fechamento dessa nossa live, o quanto é importante o tamanho quando tu for trabalhar com as opções. Eu achei muito legal, até agradeço ele por eu ter podido, agora me errei, não sei se está certo o verbo, mas de ajudar ele a solucionar ali o problema que parecia muito complexo, justamente por não ter o conhecimento correto ali da operação, como ela deveria ser feita e tudo mais. Mas eu acho que é isso, a live foi sensacional, agradeço demais ter essa oportunidade aqui com vocês e com todo mundo que está aí na live ao vivo. Só para completar aqui, Lisandro, isso aí que tu falou, essa opção, quando ela foi exercida, gente, ela é exercida pela mesa e ela cobra corretagem variável em cima do valor, tá? Sabe quanto deu, tio, de corretagem? R$240. Olha só, poderia ter rolado a posição na quinta passada, estaria indisposto ao papel e teria gasto aí muito menos em corretagem. Outra questão importante aí, gente, é que se ele ficar com um saldo negativo na corretora, pelo menos lá na XP, você paga 1% ao dia nesse saldo negativo, tá? Então, é um assunto operacional, que eu acho que o assessor que tem que te assessorar nisso, é o trabalho dele, de falar de liquidação financeira, liquidação da custódia do papel, e essas multas, tá? Mas é para você ficar ligado e a gente está sempre disponível aí para ajudar. Obrigado. Só ia falar para a galera aí, já que a gente está encaminhando para o final, para quem puder, chega junto no print, marca a gente lá para dar uma moral,
né? O Lisandro já fez os agradecimentos finais dele, aí eu quero fazer o meu. Sou muito grato aí de fazer parte dessa família. Hoje eu me coloquei numa posição um pouco mais de bastidor, porque não é um assunto aí do meu círculo de competência, mas aprender com vocês aqui para mim é uma honra. Nosso mestre junto aí deixa tudo mais prazeroso ainda. Então, assim, só mais uma semana aí de agradecimento a vocês e essa galera aí que compra nosso barulho, que eu já falei, comprando a gente na baixa, e a gente vai dar muito ROI aí para todo mundo. Pode ir seguindo aí. Vamos fazer a foto aqui oficial para o print, galera. E aí continua depois da despedida aí, Arthurzinho até o Matheus. Manda a bala aí, Arthurzinho. Bora então. Cara, muito obrigado por todo mundo que ficou aí até o final de novo. Esse é o 10º episódio, uma parada aí que, porra, tem que agradecer ao Valtinho e ao Felipe. Por mais que eu não tenha ido em todos, cara, eles que botaram ali pressão no projeto. E, cara, toda terça-feira estamos aqui só a agradecer a esse pessoal aí que é fera demais, cara, sempre aprendendo aqui. Bom, obrigado aí a todo mundo que ficou até agora. Queria anunciar que vai entrar uma nova operação aí no fundo Banac de investimentos. Agora eles vão começar a operar opções também no fundo familiar dele. Então, parabéns aí, Matheusinho. Já não é mais familiar, viu? Agora já abriu para todo mundo. Mas, enfim, é isso aí, galera. Obrigado pelo presente de todos. Pessoal, eu queria agradecer também, poder estar participando desse grupo aqui de amigos. Eu vou ler uma pequena frase aqui do final do livro do Eduardo Thorpe. É uma coisa que eu gosto muito e a gente sempre fala disso, né? O melhor de tudo é o tempo que passei com as pessoas da minha vida e com quem eu me importo. Minha esposa, minha família, meus amigos, meus associados. Não importa o que você faça, aproveite a vida e as pessoas que a compartilham com você e deixe algo de bom para as próximas gerações. E é isso que a gente tem feito aqui. É uma amizade, tem compartilhado, tem deixado algo de bom aí para as próximas gerações. Valeu. Vou sempre ficar com papel difícil, hein, velho? Falar depois do Mazinho aí agora também, sacanagem. Mas, cara, eu gostaria muito de agradecer aí todo mundo. A 10ª live de infinitas que virão aí, então pode ter certeza que toda vez que a gente vai estar aqui. Esse projeto aí vai continuar. E acho que a mensagem de hoje, cara, eu acho que é o que a gente está fazendo, sabe? A mensagem da gente estar aqui toda terça-feira e a gente tá fazendo a live de hoje especialmente, nada é muito difícil. Nada é muito difícil desde que você se empenhe para aprender e você vá buscar conhecimento atrás disso, né? Para poder fazer e executar. Então, o que a gente está fazendo aqui, a gente está aprendendo todo dia, a gente está aprendendo, toda terça-feira a gente está aprendendo. E opções, nenhum de nós aqui tem a experiência que o Tiuli tem, por exemplo, mas o Tiuli também começou em algum lugar. Em algum momento ele teve que começar a mexer com opções. E ele só é quem ele é hoje porque ele aprendeu as coisas e ele não teve medo de aprender todas as armas que ele tinha. Então, acho que essa é a lição que fica de hoje. Nada é muito difícil e tudo é uma oportunidade. Então, se dê essa oportunidade de ter mais um arsenal à sua disposição. Tiuli, você quer mandar suas palavras finais aí? Pô, galera, eu tô amarradaço aqui. Tô até fazendo mais um story aqui para falar pra galera. Galera, estamos acabando aqui a 10ª live dos embaixadores. Tô muito feliz aí, ó, com o Valtinho, o Matheus, o Lisandro, o Osmar, o Ivan, o Arthurito, o Filipão. E eu aqui, tá? Tô especialmente feliz, porque esse cara aqui, ó, ele virou CNPI pleno, tá ligado? Pô, é muito maneiro o cara levar a parada a sério assim e ter essa evolução. Demais mesmo, cara. Feliz demais pelo Valtinho. Isso mostra aí que, cara, quando teus alunos começam a ter o sucesso que você imaginava para você, é quando a tua missão realmente está sendo bem feita. Então, todo mundo tem chance, desde que tenha a graduação, né? Não deixa de se formar não, galera. Tamo junto. Esse assunto aí é importante, cara. Para mostrar para a galera que esse negócio de fazer faculdade é importante sim, porque abre portas.
O cara poderia querer fazer, mas se não tivesse a graduação, não poderia, né? Então, quero agradecer aqui, incentivar todo mundo a estudar mais. E esse é só o começo, de verdade, literalmente. Tamo junto. Então, galera, ficamos por aqui mais uma vez. Tá? Eu agradeço demais a todos que ficaram aqui, todas as perguntas. Voltem semana que vem. Realmente é só o começo. Eu fico muito feliz de estar aqui presente, tá? De estar com todos vocês aqui, sejam meus amigos embaixadores, o nosso mentor, tio Uli, e também vocês, convidados, também são embaixadores, estão sempre ali, estão nas embaixadas, estão sempre contribuindo. Isso é fantástico, isso é muito importante, porque, assim, até para eu, Walter, falando, essa chave, ela virou, se eu não me engano, foi na terceira live das embaixadas, que foi um movimento antes desse, que era o tio Uli comandando ali com os embaixadores. E nessa live, ele fala umas coisas muito interessantes sobre justamente você estar aqui, a sua participação aqui, a sua colaboração que você pode ter na sociedade, inclusive abençoando todo mundo com Deus. Então, aquele momento, para mim, que eu tenho até salvo até hoje, sempre eu reviso aquilo ali, porque não é nada linear, tá? A nossa vida, ela existe a volatilidade intrínseca nela, e a gente tem que saber domar. Então, assim, eu agradeço demais essa oportunidade. Transbordar o conhecimento me fez um bem absurdo. Então, assim, tudo isso começou com esse projeto de virar aluno, de querer estudar mais, de querer trocar experiência. E antes eu só trocava experiência localmente. E a internet nos ajudou a fazer um network absurdo e estar aqui com vocês. Então, assim, o Arthurzinho até falou, o Felipe, tá, mas, assim, é um movimento de todos nós, assim, eu sou eternamente grato por todo mundo que consegue estar sempre junto, se programar, estar aqui na live, estar aqui como embaixador. Eu estou muito feliz e até respondendo aqui o Vaguinho, que ele colocou, né, que as ferramentas de análise técnica seria a probabilidade, né, e não certeza. Nada é certo, tá bom, Vaguinho? Nada é certo. Na minha opinião, só existe uma coisa certa, que é o amor, entendeu? Então, assim, se você ainda não se submeteu a isso, você só ainda não sabe, mas é a única certeza. Então, se possível, ame a família, ame ao seu redor e, querendo ou não, contribuir com conhecimento, né? Aquela famosa frase, né? Ensinar os outros a pescar é uma forma fantástica de amar, e o que a gente tenta fazer aqui é, através de algumas histórias, experiências, tentar colocar todo mundo rumo ao caminho do crescimento da humanidade, que é para isso que a gente está aqui. Então, fico realmente muito feliz e bem emocionado pela presença de vocês e sinto muito grato desse... Inclusive, Valtinho, vamos fazer agora, a gente fez o convite para o tio Uli, ele veio aí com a gente, e vamos fazer um convite agora, as próximas semanas, para outros embaixadores, né? Igual você bem falou, tem muita gente aí que acompanha a gente vai trazer mais pessoas aqui, porque isso aqui não é uma panelinha, não, a gente começou, a gente sentiu no coração de fazer esse projeto, mas a gente vai trazer mais gente aí para participar nas próximas terças-feiras. Então, galera, terça-feira, 8 da noite, certeza que tem live dos embaixadores. Achei panelinha. Bom, galera, até colaborar com isso também. Me cortou. Queria deixar isso aí claro. Galera, a gente aqui, a gente está aqui para colaborar um com o outro. Vocês são primordiais, mandando os temas que vocês querem ouvir. Daqui a um pouco a gente está falando de um assunto que não é do interesse de vocês também. Vocês colaborarem com os temas e divulgarem também, ajudarem mais pessoas a ter essa oportunidade e esses contatos a respeito de investimento, né? A gente está vendo esse movimento grande aí que está acontecendo, e quanto mais pessoas tiverem informação de qualidade, melhor ainda. Então, a gente não estaria aqui se não tivesse vocês aí assistindo e colaborando. Então, no momento que a gente pede para dar um like, para divulgar, não é para dar ibope para nós, e sim para dar oportunidade para mais pessoas participarem disso aqui, tá? Então, agradeço demais aí, obrigado por todo mundo, uma ótima semana para todo mundo aí. Valeu, galera. Boa noite. Ah!